Está no ar o programa da Justiça Federal da Primeira Região. Está no ar o Inteiro Teor. Nesta edição, a ideia é discutir um problema que atinge mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, o excesso de peso. Confira comigo. TRF1 reconhece o direito ao benefício de amparo assistencial a uma mulher que tem obesidade mórbida. No Item Entrevista, especialista destaca as situações em que a cirurgia bariátrica é indicada, além do estigma social que acompanha quem sofre com a obesidade. Está só começando. Vem comigo. O 4 de março marca o Dia Mundial da Prevenção à Obesidade, já considerado uma epidemia no Brasil. Afinal, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, são mais de 70 milhões de pessoas acima do peso no país. Os números preocupam, já que o excesso de peso é um dos fatores mais relevantes para outras doenças, como o diabetes e a hipertensão. Sem contar os problemas emocionais e psicológicos, principalmente devido ao preconceito sofrido por pessoas com obesidade. São comuns os relatos de constrangimento e culpabilização que ignoram as causas profundas e complexas que envolvem a obesidade. Assim como outras doenças crônicas, a obesidade pode gerar o direito a benefícios previdenciários, mas controvérsias sobre a questão chegam ao judiciário, como na história que o William Nascimento conta agora pra gente. Uma doença ou simplesmente falta de disciplina? A obesidade mórbida é, sem dúvida, uma questão que aflige e muito quem passa por ela. Afinal, não se trata apenas de estigmas sociais e de limitações enfrentadas pelos obesos todos os dias, mas também de uma série de complicações de saúde que acompanha quem está acima do peso. O jornalista Ricardo Faria que o diga. No auge da doença, chegou a pesar 182 quilos. A luz no fim do túnel surgiu após uma cirurgia bariátrica e hoje ele reconhece o valor de estar com o peso em dia. A obesidade é uma doença que você tem que tratar ela pro resto da sua vida, independente de cirurgia, de voltar ao peso ideal e tudo mais. Eu sofri com essa obesidade mórbida até os 33 anos. Depois disso eu decidi fazer uma bariátrica. Foi aí aonde que a minha vida mudou. Porque até então, antes disso, eu sofria muitos problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas sociais, de relacionamento, tanto com amizade, familiar, amorosos, assim, uma infinidade, Perdi emprego, deixei de ter emprego por conta disso, relacionamentos não iam pra frente, Então, assim, é uma doença que ela é excludente. A coordenadora de comunicação, Aline Nascimento, também viveu o drama do sobrepeso e faz um alerta para uma mudança de consciência. As pessoas associam muito a questão da obesidade a pessoa ser relaxada. Ah, não, a pessoa é gorda. Imagina, vai pra academia que resolve, toma um remédio que resolve. Nossa, fulano não se cuida. E isso é o que vai machucando, é isso que vai te... Porque a pessoa obesa, ela sabe que ela tá obesa. Eu sabia que eu tava obesa, eu sabia que eu estava gorda e que eu precisava mudar. Então, assim, quando você chega, num ponto de falar assim, eu preciso fazer uma bariátrica, não é porque você tá procurando um caminho mais fácil, porque essa é a ideia que as pessoas têm. O médico cirurgião bariátrico Rafael Galvão reforça as complicações decorrentes da obesidade. A obesidade, ela tem que ser encarada uma doença, principalmente porque ela está atrelada a todas essas doenças, como diabetes tipo 2, como hipertensão, dislipidemia, que é a alteração do colesterol, do triglicerídeo, apneia do sono, pessoas que roncam muito e às vezes até param de respirar durante a noite, isso é causa de arritmia, pode até ter causa de morte súbita, doenças do refluxo, doenças de osteoarticulares, você está uma sobrecarga o tempo todo sobre as suas articulações e as pessoas ainda questionam por que o obeso não vai para a academia. Cara, ele está carregando uma mochila de 30 quilos, 40 quilos nas costas todo dia, o tempo todo. Então fica muito difícil para ele, porque a conta chega. Então são doenças de estase venosa, como varize, insuficiência venosa crônica. Você pode ter esteatose hepática. Então é uma doença muito séria que traz consigo várias comorbidades.
De acordo com o mapa da obesidade elaborado pela Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, a ABESO, mais da metade da população brasileira está acima do peso. Destes, 57,1% são homens e 53,9% são mulheres. O relatório tem dados consolidados pelo Ministério da Saúde e apontam que a doença crônica aumentou 72% nos últimos 13 anos. Ainda segundo o levantamento, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a estimativa é que em 2025, mais de 2 bilhões e 300 milhões de adultos pelo mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de pessoas com obesidade. Segundo o médico Rafael Galvão, é preciso desmistificar a doença, que ocorre muitas vezes por uma predisposição genética. O paciente que tenta emagrecer e mesmo assim você vê que tem dificuldade, tem alguma predisposição. Existe um desbalanço hormonal que atua a nível central e faz com que a pessoa reaja diferente diante de uma dieta, de uma restrição alimentar. Então, depois de um certo tempo de dieta, diferente de outras pessoas que não têm obesidade, o organismo da pessoa que tem obesidade, o apetite aumenta, ela se sacia menos precocemente, o organismo absorve mais e gasta menos. Então tudo fala contra ela manter essa perda de peso. Então se a gente não modifica o organismo desse paciente de uma maneira definitiva, ele vai ficar nessa eterna luta contra essa doença. O drama de quem vive com obesidade mórbida muitas vezes é agravado pela situação econômica. Sem trabalho ou condições de realizar uma cirurgia bariátrica por meio de convênios, a pessoa acaba recorrendo ao SUS e à Previdência para ter um mínimo de dignidade. Em alguns casos, o INSS concede momentaneamente o benefício de prestação continuada às pessoas comprovadamente necessitadas e enquadradas na Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. Em outros, esse benefício é suspenso ou negado, razão pela qual alguns casos vão parar na Justiça. Foi o que aconteceu a uma mulher que teve o benefício de amparo assistencial previsto na Lei 8.742 de 93, negado pelo INSS. Uma decisão em primeira instância garantiu a ela o pagamento de um salário mínimo, mas o INSS recorreu, alegando que não teria sido comprovada a incapacidade para o trabalho. No entanto, a mulher que tem obesidade mórbida conseguiu provar por meio de laudo médico que a doença vem se agravando desde 2015 e que ela aguarda um laudo psiquiátrico e a indicação para uma cirurgia bariátrica, o que foi reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O advogado especialista em direito previdenciário, Diego Cheruli, explica a fundamentação legal que garantiu a extensão do benefício e ressalta que cada caso deve ser analisado individualmente. Nós temos que ver tudo com muito cuidado, né? Essa decisão foi muito importante por reconhecer que a pessoa com obesidade ela é uma pessoa com deficiência, mas não significa que toda pessoa com obesidade vai ter direito a benefícios sociais. Então nós temos que avaliar cada caso como um caso e tomar cuidado com judicialização desenfreada. Não é porque há uma obesidade, uma situação de obesidade, que essa pessoa vai ter direito a um benefício junto ao INSS, seja assistencial ou seja previdenciário. Ela tem que se consultar para verificar com um especialista se há possibilidade ou não de ter direito a alguma coisa, mas sempre com muito cuidado e com muita cautela. Se tem obesidade, mas tem capacidade laboral, está empregado, não haveria o porquê recorrer a um benefício assistencial. Agora, no IT Entrevista, o repórter William Nascimento aprofunda o tema da nossa reportagem com o médico Rafael Galvão, especializado em cirurgia bariátrica. Eles conversam sobre a indicação clínica da cirurgia bariátrica e também sobre o estigma social e os preconceitos que acompanham as pessoas que sofrem com a obesidade. Doutor Rafael, para a gente iniciar, quais são as principais complicações na vida de uma pessoa com obesidade mórbida? A presença da obesidade por si só, mesmo sem doenças, já é um problema muito grande. O que desfaz o estigma de que, não, eu sou um gordinho, mas sou um gordinho saudável. As pessoas têm a ideia de que para a pessoa ter doença, ela tem que ter pressão alta, diabetes, colesterol elevado. Não. O simples fato dela ter obesidade
já faz com que ela seja um paciente com maior potencial de complicações relacionadas a qualquer tipo de eventos que possa acontecer na vida dela. O exemplo maior foi o Covid. Várias pessoas tiveram complicações sérias relacionadas ao Covid simplesmente por ter obesidade. Então isso desfez aquele mito de que existe o gordinho saudável. Eu sou gordinho, mas eu me dou bem, eu tô de boa comigo mesmo, eu me aceito. Você não pode aceitar uma doença, porque é uma coisa que coloca em risco a tua vida. Compreendo, doutor. E dentro desses agravantes, como é que ficam aí os fatores sociais? A gente vive numa sociedade que ela julga muitos outros, que ela está sempre criticando o paciente com obesidade, vendo esse paciente não como uma pessoa doente. O obeso não é visto como uma pessoa doente, o obeso é visto como uma pessoa sem compromisso, com uma pessoa desleixada, com uma pessoa sem vergonha, com uma pessoa com falta de disciplina. Essa é o ponto de vista da grande parte da sociedade, inclusive de profissionais da saúde, o que é mais sério ainda, porque às vezes quando o paciente chega para chegar, ele é tão cobrado que ele passa a nem voltar no médico, porque ele se sente culpado e ele tenta. É muito difícil você ver um obeso que ele nunca tentou fazer uma dieta, nunca tentou fazer uma tentativa de emagrecimento sério, sabe? É muito raro aquele paciente que simplesmente engorda e não está nem aí para a vida. Acontece também, mas é muito difícil, sabe? Então você vê pessoas nessas situações não ter acesso ao tratamento que é o indicado para eles, que é a cirurgia bariátrica, é muito triste, porque a gente que está ali na linha de frente, principalmente na medicina pública, a gente vê as pessoas morrendo na fila. Então, para a gente é muito desgastante e é muito preocupante como a sociedade encara isso tudo. Agora, doutor, em que situações a cirurgia bariátrica ela é indicada? As pessoas têm uma ideia de que a indicação de uma cirurgia ela é dada pelo paciente. Então, tem muitos pacientes que chegam aqui, doutor, não sei se eu opero, minha família é contra, eu não sei se eu devo. A indicação de qualquer cirurgia, ela é médica. E a bariátrica não é diferente. A única cirurgia onde o paciente define a indicação, chama-se cirurgia plástica estética. Todas as outras, a decisão é do médico. Tem vários pacientes que chegam aqui querendo operar que não tem indicação. Por quê? Porque o médico vai ver se ele preenche os critérios de indicação de cirurgia, que envolve o peso, a altura, o tempo de doença, as tentativas de tratamento clínico. Tudo isso gera um painel onde a gente consegue falar assim, ó, você tem indicação de cirurgia bariátrica. A partir desse momento, a cirurgia deixa de ser questionável. O paciente tem que entender que não é opcional, é a única opção. Porque não está baseado na minha opinião, está baseado em vários trabalhos que acompanharam milhares de pacientes durante décadas para a gente chegar nesses critérios de indicação que o paciente preenche ou não. Eu sei que ele vai se beneficiar do ponto de vista de saúde, eu sei que ele vai ter uma qualidade de vida melhor, eu sei que ele vai ter uma expectativa de vida maior. Tanto é que o índice de mortalidade num grupo que não opera, comparado com um grupo que opera, é 9 vezes maior. Então a bariátrica não é uma coisa de risco. Uma coisa de risco é você continuar com a obesidade. Agora, doutor, a cirurgia bariátrica, por si só, ela não resolve o problema da obesidade, certo? A partir daí, o paciente vai precisar tomar alguns cuidados. Que cuidados seriam esses? Na verdade, eu costumo falar que a cirurgia bariátrica não é para a pessoa emagrecer. A cirurgia bariátrica, ela vai permitir que o paciente mude os seus hábitos e, consequentemente, ele vai emagrecer. Porque antes de operar, por mais que ele se esforce, tudo que ele faz fala contra ele emagrecer e manter. Depois de operado é o contrário, tudo vai falar a favor. Então, realmente, assim como ele não pode ser cobrado antes, ele deve ser cobrado depois. Porque aí sim, se ele realmente faz a cirurgia e ele volta a engordar, aí ele tem um papel grande nessa história. E ele sabe disso. Tanto é que é difícil engordar, mas é possível. Porque por mais que você tenha um estômago pequeno, por mais que você tenha um desvio no intestino, se você começa a beliscar muito, se você começa a beber bebida muito calórica, cerveja, refrigerante, você consegue consumir uma quantidade grande de calorias. E no final do dia, isso acaba gerando um ganho de peso. Doutor, na sua opinião, a obesidade é uma doença que pode levar ao afastamento do trabalho? E pela sua experiência, por que isso acontece? Olha, a obesidade é devastadora. Primeiro porque ela gera uma limitação física do paciente, sabe? Você tem muitas pessoas que falam assim, poxa, mas por que você não vai para academia? Por que você não caminha?
Cara, eu desafio a qualquer um que está na academia todo dia, colocar uma mochila de 40, 30, às vezes 70 quilos, 100 quilos, e dorme com a mochila, acorda com a mochila, vai levar seus filhos no colégio com a mochila, vai trabalhar com a mochila, chega à noite e tenta. Então é o dia a dia dessa pessoa, sabe? Então envolve coisas que a gente não tem ideia. Todo consultório meu é uma caixinha de emoções, porque eu vejo depoimentos de pessoas que a gente não tem ideia que elas passam, sabe? Vergonhas que elas passam, as pessoas julgam, as pessoas criticam, as pessoas debocham, isso faz com que a pessoa entre num processo de depressão, de ansiedade, mexe muito com o lado psíquico da pessoa, sabe? Então é uma situação que tem que ser avaliado muito caso a caso, porque tem vários níveis de obesidade, vários níveis de doenças associadas, mas sem dúvidas, quanto maior o peso e quanto mais doenças associadas, mais tem a tendência a ter limitações que realmente impedem o paciente de levar uma vida normal. Doutor, se o senhor pudesse deixar um recado a quem nos assiste nesse momento, o que o senhor diria? Se a medicina capacitou o homem para tratar as doenças, a gente tem que procurar aquilo que é o melhor. E sem dúvida hoje, para quem tem a doença, a obesidade, a cirurgia bariátrica é o que realmente pode mudar a vida da pessoa, sabe? A gente vive aqui no dia, é uma cobrança muito grande, porque a gente lidar com pessoas que às vezes estão entrando numa cirurgia como se não precisassem. É meio que eu tivesse que convencer o paciente. Isso aí é um absurdo. Eu não tenho que convencer, eu tenho que dizer só simplesmente que o tratamento é cirúrgico. Óbvio que a decisão é pessoal, mas parece que a gente é que quer, que a gente que força a barra, jamais. Mas a gente que está desse lado e que vê o quanto que tem de complicações quando os pacientes não operam, até porque às vezes aqueles que desistem voltam 2 anos depois em condições piores ou porque tomou algum susto, a gente sabe o desfecho da história. E como a gente tem muita segurança no que a medicina tem hoje em dia para oferecer,